Olá, sejam bem-vindos a bordo do nosso canal. Bom, este é o segundo vídeo da nossa série O que faz um comissário de voo? Então, se você não assistiu, no primeiro vídeo eu contei o que acontece quando o comissário chega no aeroporto, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, depois que ele encontra a tripulação indo para o avião. Então, se você não viu esse vídeo, clique em algum lugar aqui em cima, que esse link vai levar você para esse primeiro vídeo, mas depois você volta aqui, porque nesse aqui eu vou falar então o que a gente faz a bordo até que a gente chegue no nosso destino final. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, tá bom? E curta o vídeo caso você tenha gostado. Bom, então no vídeo passado, onde a gente terminou? A gente terminou com os comissários chegando no avião e verificando os equipamentos de emergência e recebendo os passageiros durante o embarque, né? Então, como eu falei para vocês, é importante receber muito bem o passageiro, dar aquele sorriso que ele espera, porque, gente, simpatia é tudo. Você torna muito mais agradável o voo do passageiro com o seu sorriso e com a sua simpatia no atendimento dele, ok? Então, depois que esse passageiro começa a chegar e que a maioria já está a bordo, nós então temos alguns procedimentos que normalmente a gente faz enquanto o embarque está acontecendo, tá? Então, quais seriam eles? A gente vai acomodando as bagagens, como eu falei para vocês. A gente vai verificar se, por exemplo, ali na saída de emergência, né, onde tem as janelas de emergência, por exemplo, o passageiro não pode sentar com a bagagem no colo. Por quê? Porque em caso de emergência, né, a gente vai precisar usar aquela saída. Então, se tiver várias bagagens para atrapalhar, isso não vai ficar muito legal. Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer é cuidar para que os passageiros que estiverem acompanhados com uma criança no colo, então assim, para quem não sabe, a criança só pode ir no colo até que ela complete 2 anos, é chamado colo. Então, a criança de colo no colo dos pais, o comissário também precisa informar em caso de despressurização, caso caia uma máscara de oxigênio, coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar a criança que estiver no seu colo, né? Isso vocês já ouviram, porque na locução a gente fala, mas a gente também orienta os pais, né, que estiverem com colo, porque isso é um procedimento que a gente deve fazer, tá bom? Bom, depois que o embarque acontece e todo mundo já está sentado, acabou os passageiros, ninguém mais vai entrar no avião, então a gente tem o embarque encerrado. Normalmente, né, o chefe pega e fala: atenção tripulação, embarque encerrado. Isso está dizendo pra gente que não vai entrar mais ninguém. Então a gente começa a fechar os bins, né, para que a gente possa então dar o andamento ali ao fechamento do voo. Aí vai fechar a porta, tá? E aí a gente vai fechando os bins e vai andando ali, acomodando uma bagagem que precisar em algum lugar ainda, tá? Mas normalmente já tá tudo muito bem acomodado, tá bom? Bom, depois que termina o embarque e as portas são fechadas, a gente então vai dar início o taxi do avião. Então, o que é o taxi do avião? É aquele movimento que ele faz andando, né? Que ele normalmente vai para trás, aí depois ele alinha e vai até a cabeceira para depois decolar. Isso é o taxi que o avião faz, tanto antes dele decolar, tanto depois que ele pousa, tá? E durante esse taxi nós estamos em pé ainda, fazendo o quê? Fazendo a locução, o speech de procedimentos de segurança para o passageiro, né? Então a gente fala o nome do comandante, damos as boas-vindas a bordo e agora iremos então dar a instrução dos procedimentos de emergência. Hoje em dia tem muitos vídeos, né? Algumas empresas usam o vídeo para fazer essas alocuções, muito legais inclusive, super interativos, que o passageiro deveria prestar atenção, porque são informações importantes, né? Mas quando o vídeo não acontece, os comissários então fazem
né? Máscaras de oxigênio cairão automaticamente, a gente indica as portas e as janelas, né? A gente também fala sobre o cinto de segurança. Então, é importante, por quê? Porque em caso de emergência, a gente está ali demonstrando como tudo tem que ser feito, tá? Então, normalmente, isso é durante o táxi. Então, depois que termina essa orientação importante de segurança ao passageiro, a gente então vai fazer um cheque de cabine. Então, o que é o cheque de cabine? É verificar se os passageiros estão com cintos afivelados, poltronas na vertical e mesinhas fechadas e travadas. Por quê? A gente decola e em caso, né, de um pouso de emergência, se todos estiverem dentro dessas normas de segurança, isso vai facilitar o atendimento para esse pouso de emergência, tá? Então, são situações muito importantes, que às vezes o passageiro não quer obedecer, ou ele não entende, ele fala, né, tá com a poltrona deitado lá confortável, você pede para ele levantar, ele acha até às vezes ruim, mas é um procedimento de segurança e isso é importante, tá? Então, a gente não pede isso à toa, é um procedimento e todas as empresas aéreas fazem, tá bom? Bom, depois que a gente decola, o aviso de atar cintos fica ligado. E aí você não pode levantar enquanto o aviso de atar cinto se apague. Esse é o procedimento correto por questões de segurança. Apesar de que às vezes a gente vê um outro passageiro levantando, não pode, tá? Então a gente não levanta também enquanto o aviso de atar cintos não apaga. Bom, depois que os comissários se levantam, para onde a gente vai? Para a galley. A galley é onde a gente prepara os carrinhos para fazer o serviço de bordo. Então, normalmente já tem comissários lá preparando todo o carrinho para que a gente comece o serviço, tá? E aí, durante o voo, a gente praticamente, né, utiliza o tempo fazendo o serviço. Então, a gente vai servindo os passageiros, aí depende da empresa, você tem um tipo de serviço ou outro tipo de serviço, tá bom? Bom, depois que esse serviço termina, normalmente, se os voos são mais longos, a gente pode até passar o carrinho novamente. Mas, se não, se são voos mais curtos, normalmente a gente só passa uma vez mesmo, tá? Depois a gente precisa recolher o quê? O lixo, assim, copo, guardanapo, né? A gente recolhe, a princípio, alguns passageiros até ficam com o copo, o guardanapo depois entregam, mas isso não tem problema nenhum, tá? Mas é uma coisa que a gente já faz dentro do procedimento. Se o voo for muito curtinho, já não dá muito tempo de fazer mais nada, tá? Mas independente disso, enquanto a gente tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, na passarela, né, que é chamado passarela, aquele corredor ali do avião, fazendo uma coisa, fazendo outra, a gente tá olhando os passageiros, né, percebendo se alguém está precisando de alguma coisa. Muitas vezes a gente está passando, o passageiro pede alguma coisa ou pergunta alguma coisa. Então, a gente vai trabalhando, né, o atendimento dessa forma, tá? Uma outra coisa importante também que eu lembro é que a gente sempre tem que inspecionar os toaletes, tá? Pra gente saber se tem passageiro, se normalmente está trancado, a gente vê se o passageiro às vezes pode chamar, né? Uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que dentro do toalete tem uma chamada de comissário, sabia? Pois é. E aí, essa chamada que fica dentro lá do toalete, perto da porta, você vai apertar, né? Para pedir uma água para o comissário? Não, né, gente? Você vai pedir ajuda, se você às vezes está se sentindo mal, você está precisando de alguma coisa, então você pode chamar o comissário para te dar o auxílio também, tá bom? Então isso é uma curiosidade, nem sempre todo mundo, né, sabe. Então, durante esse tempo todo, como eu falei, se o voo for curto, praticamente a gente já está chegando no nosso destino. Então a gente vai começar a checar a cabine, fazendo os procedimentos de segurança antes do pouso. Então, antes do pouso, aparelhos celulares e eletrônicos devem estar desligados, né? Cintos de segurança afivelados, poltronas na vertical, mesinha fechada e travada, aí começa tudo de novo. E aí a gente vai olhando, vai verificando, vai orientando, porque a gente já está se aproximando para o pouso, tá? Normalmente o copiloto fala, se vocês já repararam, atenção tripulação, preparar para o pouso. É quando então os comissários já começam a fazer esses procedimentos de segurança
que antecedem ao pouso, tá bom? Então, aí a gente faz aquele pouso, né? Que normalmente deixa a gente ansioso, porque a gente já tá chegando, e aí a gente, após o pouso, faz o táxi do pouso até chegar aonde? Aonde a aeronave vai, então, estacionar para que a gente possa aguardar o desembarque dos passageiros. Então, durante o táxi, né, vem aquela voz lá, às vezes, suave do comissário ou da comissária, falando: senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Vitória, são tantas horas, horário local, permaneçam sentados, né? É onde a gente agradece o passageiro, né? Obrigado por escolher a nossa empresa, tenham todos uma boa noite, até o próximo voo. Então, isso é feito enquanto a aeronave está chegando para estacionar e parar, tá? E aí, o cinto ainda está ligado. Então, se você perceber, se o cinto está ligado, você não pode levantar. Então, muitas vezes a aeronave primeiro para, desliga os motores e então o cinto se apaga, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes o passageiro já está em pé, já está querendo, né, descer ali rapidinho. E aí a gente percebe isso, mas nós não podemos levantar enquanto o cinto não se apaga. Então, por isso que a gente fica lá sentado, porque é o procedimento de segurança correto, tá bom? Então, isso normalmente acontece da gente ficar parado. Então, os passageiros já estão todos com a mala na mão para descer, mas a gente ainda não pode levantar, tá? Então, chegamos ao nosso destino e aí eu contei um pouquinho para vocês do que normalmente um comissário faz, né, naquela sua rotina ali durante o voo. E como eu falei, esse vídeo é o segundo de uma série que eu ainda vou falar para vocês o que faz um comissário de voo e como funciona a escala dele, as folgas, né? Quando ele dorme fora, normalmente como que funciona. E aí eu vou trazendo essas questões para vocês pouco a pouco. Então, por isso, mais uma vez, não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Se você gostou do vídeo, dá um like também. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.